Boa noite também nossos amigos da internet. Estamos iniciando, mais uma noite aqui de trabalho na Casa do Caminho, com aqueles recados básicos que a gente sempre passa. A casa tem trabalho todos os dias, e na sexta-feira que é um trabalho diferenciado, atendimento aos dependentes químicos. Trabalho que, graças a Deus, está indo bem. Estamos conseguindo recuperar pessoas e a casa está muito feliz. E aí a gente convida quem tiver algum conhecimento, quiser fazer. Essa aí não é bem aberta, assim, é mais para os familiares e para os dependentes químicos. Tá, ok? Os outros dias são fixados aí na entrada e no nosso site também, o www.casadocaminhosantana.com.br. Tá, ok? Então, também temos o plantão, meia hora antes, quem quiser passar. É só chegar em todas as palestras, meia hora antes, sempre tem alguém para atendê-los. Tá, ok? E nós temos aí uma evangelização infantil também, que acontece aos domingos, na parte da manhã. Tá? Então, também quem tiver criança pequena, que tiver interesse já de iniciá-los, na doutrina, isso ocorre nos domingos às 10 horas. Não é isso? Então, tá. E nas obras assistenciais, a casa atende 74 famílias. E nós estamos sempre aqui pedindo e agradecendo a colaboração de vocês. E a gente também sempre pede, para quem puder trazer um quilo de qualquer alimento que compõe a cesta básica, a gente agradece muito. É uma lata de óleo, um quilo de arroz, um quilo de feijão, de açúcar. Nós agradecemos bastante. E essa entrega ela é feita todo segundo sábado de cada mês. Isso ocorrerá agora no próximo sábado, é na parte da manhã. Essas famílias são famílias cadastradas, a casa atende eles por 1 ano e depois é feito um revezamento. Tá? E outro trabalho da casa também é o atendimento aos irmãos aí fraternos, atendimento fraterno, aos moradores de rua nas imediações do metrô Carandiru. Esse já ocorre todo sábado, por volta das 18 horas, a equipe sai daqui e faz a entrega do lanche aos irmãos aí, moradores de rua. E temos também o curso para as mães gestantes dessas famílias cadastradas. Tá? É um curso de ensinamentos básicos, na gestação, cuidados com o bebê. Isso ocorre no 1º e 3º domingo de cada mês. Tá? Então, são esses daí. Temos os cursos, que estão aí, os cursos da doutrina. E a casa também está realizando a viagem para Araxá. Quem tiver interesse, já estão abertos aí. Vocês podem ver, está colocado nas portas, tal, a programação. Quem tiver interesse, procura algum dirigente. E também nós fizemos agora recentemente, no dia 23 de maio, o lançamento do livro, editado pela nossa própria editora aqui, a GEV. Tá? Então, esse livro, a ideia desse livro é vendê-lo, e a arrecadação é toda revertida para a Casa do Caminho, para dar continuidade às nossas obras. E quem sabe, desde que haja a permissão do plano espiritual, até expandi-las. Essa é a nossa vontade, de expandir o atendimento. Então, a gente também convida vocês, quem puder comprar esse livro, a gente agradece muito. Tá, ok? Então, são esses os recados básicos. Eu peço para os presentes desligarem os celulares, fazendo o favor, e vamos dar início. Então, vamos nos concentrando. Convido todos a cerrar os olhos. Nos aquietando. E vamos pedindo licença a Deus nosso Pai, para podermos iniciar os trabalhos que são compostos primeiro pela parte aqui de estudos e depois a aplicação do passes. Então, nós vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, contando sempre com a presença de Jesus no meio de nós, derramando suas bênçãos, sua graça, e principalmente trazendo a sua paz para nós. E vamos também pedindo licença ao plano espiritual, à equipe que sempre colabora com essa casa,
esses amigos incansáveis que estão todo o tempo aqui conosco, nos incentivando, nos orientando. Vamos pedir licença para iniciarmos. Também contando com a intercessão de Maria Santíssima, para que ela haja em nosso favor, para que haja entendimento de tudo que vai ser falado, comentado aqui, estudado, para que nós consigamos, depois de tudo que vamos ouvir, sairmos e continuarmos o estudo do que vai ser colocado. E depois partimos para fazer a prática, né? Que são os dois ícones da doutrina, o estudo e a prática através da caridade. Então, diante dessa paz que estamos vivendo, que estamos nos sentindo, o tema de hoje é um tema que fala para nós mesmos, né? É do livro Força Espiritual, do José Carlos de Luca, e é o Caridade para Consigo. Tá? Então, eu convido o Rômulo, ele que vai nos colocar a par desse texto, desse estudo, para que nós possamos ter compreensão. Por favor. Boa noite a todos. Caridade para consigo. Muito alto, gente, desculpa. Bem, todos nós conhecemos, através dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, a importância da caridade. Sabemos que devemos ser caridosos. Existe uma frase bastante conhecida nos meios espíritas, que repetimos muitas vezes, quando falamos: fora da caridade não há salvação. E repetimos muito isso. Caridade, a importância da caridade, e eventualmente nos afastamos do seu significado. Afinal de contas, o que é caridade, gente? Quando somos, de fato, caridosos? Quando podemos ser caridosos? Quais são as oportunidades que nós temos, da hora que nós acordamos, a hora que nós voltamos a descansar, de sermos caridosos? Sempre que falamos em caridade, em generosidade, a primeira coisa que nos vem à mente é a doação. Geralmente de bens, doações materiais, que sem dúvida são muito importantes, como fazemos aqui na casa a assistência de famílias que precisam, os mantimentos que pedimos aos amigos que frequentam a Casa do Caminho e vocês trazem, sem dúvida é caridade. Mas será que é só isso? Será que a caridade consiste apenas em entregar alguns mantimentos na Casa do Caminho? Eventualmente, estou no trânsito e passa uma senhora, uma criança pedindo alguma moeda, com alguma má vontade, estico meu braço para fora da janela e entrego, morrendo de medo que aconteça alguma coisa comigo, com o meu carro e com quem está comigo. E basta. Fui caridoso. Se pensássemos assim, os irmãos que temporariamente, eventualmente, estejam desprovidos ou limitados desses recursos materiais, simplesmente não poderiam ser caridosos? Não é mesmo? Já que a caridade é apenas a entrega de bens materiais? Mas nós sabemos que não é. Na verdade, a caridade ela começa no momento em que eu me identifico com aquele irmão. Começa no momento em que temos a condição de enxergar naquele irmão nós mesmos. Independente da nossa classe social, da condição material, financeira que tenhamos naquele momento, independente do carro que nós dirigimos, da condução que nós tomamos, das roupas que vestimos, independente do nosso grau de instrução, da crença que nós temos,
independente da nacionalidade, da cor, do sexo, da idade. Quando, apesar de tudo isso, de todas essas supostas diferenças, eu consigo enxergar naquele ser humano apenas um outro espírito, criado da mesma forma por Deus como eu fui criado, sofrendo muitas, mas muitas das mesmas dores, das mesmas aflições, das mesmas incertezas que eu sofro. Quando eu enxergo naquela pessoa um outro espírito galgando os primeiros degraus da evolução, encarnado num planeta de provas e expiações. Quando nós conseguimos esse grau de identificação, essa empatia, enfim, estamos prontos para sermos caridosos. Porque, nesse momento, nós percebemos que o que aquela pessoa precisa não é eventualmente só aquele mantimento, aquele dinheiro, aquela roupa. Muitas vezes basta um sorriso. Muitas vezes basta um abraço de verdade. E às vezes basta um silêncio atencioso para deixar aquele irmão, aquela irmã falar, desabafar. Muitas vezes o que aquela pessoa precisa é apenas ser ouvido. E se ela tiver essa oportunidade ao longo daquele dia, aquele dia já terá sido especial para ela. E quanto isso nos custou? Nada. Alguns minutos. E, na verdade, nós não sabemos o bem que nós fazemos àquela pessoa. Muitas vezes, e isso não é exagero, podemos salvar uma encarnação com um ato sincero de caridade. Muitas vezes aquela pessoa está equivocada, tendo pensamentos infelizes, pronta, eventualmente, a tomar uma decisão drástica. E talvez naquele momento, naquela identificação, naquela conexão que nós fomos capazes de estabelecer, essa pessoa, naturalmente, também com a intervenção dos bons espíritos que se aproveitam desse momento de simpatia, de vibração positiva, conseguem dissuadi-la daquela ideia infeliz. E, enfim, nós podemos, naquele momento, sermos caridosos. Acontece que Jesus, quando encarnado entre nós, há mais de 2000 anos, ele disse que não tinha vindo mudar a lei, derrubar a lei. Ele veio apenas dar cumprimento a ela e nos fazer entendê-la. Então ele pegou os 10 mandamentos que nós havíamos recebido através da mediunidade de Moisés e resumiu num único mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, e amai ao seu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Porque quem poderá entregar, oferecer algo que não possui? Como seremos caridosos? Como teremos essa sensibilidade de compreendermos a necessidade daquele irmão, daquela irmã, se não temos essa sensibilidade nem com a gente mesmo? Isso não é de hoje. Na verdade, isso tem origem, esse comportamento tem raízes em diferentes linhas de pensamentos. Se fizermos uma breve análise em termos religiosos, em outras crenças que tivemos em outros momentos, encontramos a síndrome do mártir.
Em algum momento, nós achamos que era bonito sofrer e sermos infelizes. Muitas vezes, chegamos ao absurdo. Sim, é um absurdo. De impormos propositalmente sofrimentos a nós mesmos. Não, eu não preciso de nada. Não, tudo para você. Não, eu não ligo. Não, eu estou bem assim. Tá mesmo, gente? Não precisa mesmo de nada. Poxa, então nós já somos muito, muito superiores, de fato, né? Estamos nesse planeta, talvez, a passeio. Porque precisamos, gente. Das mesmas coisas. Cada um de nós. Mas não. Porque se eu estou encarnado num planeta de provas e expiações, eu tenho mais é que sofrer. Será? Gente, nosso querido planeta Terra já tem expiações que nós mesmos causamos o suficiente. Não vamos criar novas. Não vamos buscar nós mesmos esse abandono sem propósito. Não vamos esquecer necessidades que ainda temos. É claro que devemos melhorar. É claro que devemos buscar progredir. Mas não vai acontecer da noite para o dia. Talvez, se nos radicalizarmos, parar com tudo que nós sabemos que não é o ideal, esquecermos necessidades nossas da noite para o dia, talvez consigamos por um dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. E depois? Como fica? E esse mesmo comportamento de esquecimento absoluto e sem propósito de si próprio, com o passar do tempo, tende a nos tornar pessoas infelizes. Pessoas amarguradas. Pessoas carentes. E pode um cego guiar um outro? Que caridade, que bem eu poderei fazer se eu vivo infeliz? Se eu vivo sem contato comigo mesmo? Se eu não guardo um único instante que seja ao longo do dia para olhar no espelho e dizer: ei, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. Porque, no fundo, caridade para o próximo, nós sempre ouvimos isso, devemos amar ao próximo, devemos ser caridosos com o próximo. E quem é mais próximo de você senão você mesmo? Ou acaso você não é um filho de Deus? Ou acaso você é uma criatura à parte, em todo o universo, a única sem necessidade? Não é verdade, gente. Não é assim. Na verdade, todos nós precisamos. E precisamos das mesmas coisas. O resto é pontual. Questão material, financeira, um dia a gente tem, outro dia não tem tanto. Acontece. Mas o que realmente alimenta a alma? O que realmente alimenta o espírito? O que nos dá a energia necessária para sermos, de fato, cristãos atuantes e caridosos? Uma vez ouvimos que para um barco sem rumo não existem ventos favoráveis. Como nós estamos? Com a gente mesmo, no nosso íntimo. A quantas anda a nossa fé? Qual foi a última vez que nós encontramos um momento para fazermos algo que realmente gostamos de fazer? Que realmente nos faz bem? E, gente, não é proibido não, tá? É bom. Devemos fazer. Devemos sim, sempre que possível, nos recarregarmos. Voltar a atenção para nós mesmos.
buscarmos a nossa satisfação. Porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Porque para quem está apenas sobrevivendo, quem está apenas passando pela vida, pela encarnação, vai ser realmente muito difícil lidar com tudo isso e ainda encontrar sensibilidade para olhar para o lado e perceber que existe ali um irmãozinho infeliz. Porque a pessoa que vive assim, ela está infeliz. Ela está cega. Não queremos absolutamente irmos contra o mandamento da caridade. Muito pelo contrário. Queremos apenas lembrar que a caridade começa com a gente mesmo. Queremos apenas lembrar que sofrer, apenas por sofrer, não traz nenhum mérito. Queremos apenas lembrar que o bem, o amor, é algo que nasce dentro de nós. E se ele for, de fato, verdadeiro e sincero, por uma causa lógica, esse amor, essa caridade, essa vibração, deve envolver, em primeiro lugar, a nós mesmos. Caso contrário, é só ato externo, é só atitude. E muitas vezes a pessoa que age, como falávamos quase agora, a questão da síndrome do mártir, que quer resolver o problema de todo mundo que está por perto, menos o dela, na verdade é uma pessoa carente. Na verdade é a pessoa que, não havendo encontrado meios de se aproximar dela mesma, ou talvez ainda não tendo sido alertada sobre a importância de ser sua própria amiga, inconscientemente, muitas vezes, ela passa a buscar isso fora. Eventualmente, ela faz mais do que pode, até mais do que deve, com alguma esperança de ser reconhecida e receber dos outros o amor que ela mesma não se dá. Isso não acontece, gente. O amor que nós negamos a nós mesmos não será substituído pelo amor que certamente nos dão os nossos filhos, esposa, amigos, irmãos. O amor que nós devemos dar a nós mesmos, só nós podemos dar. E entrar nesse raciocínio de compensação, já que eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar, eu vou procurar ser o melhor possível para todos os outros, para que eles me amem. É um caminho curto para a frustração. Porque esse vazio não vai ser preenchido. E ao final, além dessa mazela, desse distanciamento, ainda vamos sofrer por uma suposta falta de reconhecimento das pessoas. Ai, ninguém vê o que eu faço. Ai, ninguém me agradece. Ai, ninguém gosta de mim. Não existe uma única pessoa que acuse os outros de não gostar dela, que goste realmente de si própria. Não tem erro. Porque somos assim. Somos, de fato, um reflexo. Encontramos nas pessoas aquilo que encontramos em nós mesmos. Isso é vibração. As pessoas vão nos tratar, inclusive, na grande maioria das vezes, exatamente como tratamos a nós mesmos. E aí? E como podemos perdoar? Sabemos que o perdão é um ato de caridade, correto? Ótimo. Como que eu perdoo o meu amigo, o meu irmão, se eu não perdoo a mim mesmo? Como ser tolerante com o erro alheio, se eu não sou tolerante com o meu erro?
Gente, tolerância é uma coisa, né? Assim, aceitação extrema é outro, né? Então tá tudo beleza. Então eu não preciso fazer nada. Não, não é assim. Na verdade, o que falta nós termos firme na nossa consciência, porque na verdade todas essas coisas nós já sabemos. Na verdade, nada disso aqui é novidade. Mas nós esquecemos. Então, sempre vale a pena nos lembrarmos. E se for necessário, anotar um caderninho. E de noite irmos lá, dar uma lida. Gente, não é verdade? Eu tinha esquecido de novo disso. Que bom que está escrito. Lembrou mais uma vez. Porque basta lembrarmos que somos todos iguais. Lembrarmos que, independente da nossa idade, como espíritos encarnados, uns mais novos, outros mais experientes, somos todos crianças. Todos. Estamos sequer caminhando. Começamos recentemente a engatinharmos na vida espiritual. E por isso, cometemos erros. E como cometemos erros? O tempo todo. Quem aqui não comete mais erro? E quem aqui acha que deixará de cometer erros a partir de amanhã? Não, a partir da meia-noite, acabou. Não cometo mais erro nenhum. Alguém pode dizer isso? Então, como? Como? Sabendo de tudo isso, como podemos negar o perdão? Seja ao nosso irmão ou a nós mesmos. Se a condição é exatamente a mesma. As lições são as mesmas, os erros são os mesmos. Muda o nome, o endereço, mas a essência da lição é a mesma. E é por isso que estamos todos numa mesma sala de aula, que nós carinhosamente chamamos de planeta Terra. A lição é a mesma para todo mundo. Então, se eu consigo, quando inspirado, compreender que aquele meu irmão, aquela minha irmã, naquele momento teve uma atitude infeliz, naquele momento foi influenciada por sentimentos que ela ainda não conseguiu se libertar, reconheço que ela precisa do perdão e falo, eu vou perdoar essa pessoa. Como eu consigo fazer isso? Se eu não me perdoo pelo que eu fiz ontem, antes de ontem, 20, 30, 50 anos atrás. Há pessoas que passam por uma encarnação inteira no planeta Terra sem se perdoarem por uma mesma falha. Muitas vezes cometida lá na infância, na juventude. E a pessoa vive o tempo todo com aquilo, se afastando cada vez mais dela mesma. E é triste isso. É triste porque a pessoa que se afasta de si mesma, a pessoa que nega a si mesma a amizade, o amor, ela está negando para todo mundo. Ela vai aos poucos se isolando de todos e passa a ser uma pessoa infeliz. Então, gente, a proposta dessa nossa reflexão de hoje é bem simples. Vamos nos amar. Vamos olhar no espelho e falar, você, que eu estou vendo aí o reflexo, é um filho, é uma filha de Deus. Eu sei de todos os seus defeitos, mas eu sei que você tem o potencial de ser tão perfeito quanto um espírito pode ser. Apesar de qualquer dificuldade que você hoje esteja passando, eu sei que você, aí do espelho, foi criado para ser feliz. Foi criado para crescer. Que você tem o potencial de ser uma linda árvore que há
de gerar frutos, sombra e tranquilidade. Eu sei que o caminho até lá é longo, é duro, mas eu sei que você vai chegar. E eu estou com você. Quando conseguirmos de fato termos essa conversa com a gente mesmo, nós vamos perceber que a vida nem é tão dura assim. Vamos perceber que esse nosso planeta de provas e expiações, que para muitas pessoas o simples termo provas e expiações já causa calafrios, nem é tão grave. Nós não ouvimos sempre que Deus não dá o frio maior que o nosso cobertor. E é verdade. Porque não fosse assim, não seria Deus. Que pai é esse que permite que chegue ao seu filho um problema, um desafio maior do que ele tem a capacidade de superar? Não seria Deus, gente. É um contrassenso. E quem se ama se cuida. Quem se ama cuida da sua saúde. Porque não quer no futuro virar um peso para quem está por perto. Quem se ama investe no seu conhecimento, na sua profissão, porque quer realmente ser útil para a sociedade. E quanto mais instruídos e preparados nós formos, mais úteis nós seremos. Quem se ama é rígido consigo, é exigente, mas sabe até onde puxar a corda. Porque sabe que no final somos seres humanos, falíveis. Cometemos erros e vamos continuar cometendo por algum bom tempo. Então o melhor a fazermos, gente, é procurar fazer o melhor, de coração. Não vamos conseguir o tempo todo, mas nós vamos saber que tentamos. E se não conseguimos daquela vez, talvez da próxima, ou da próxima, ou da próxima. A maior dádiva do Espírito, o maior presente que Deus oferece para cada um de nós é termos sempre a possibilidade de recomeçar. Não importa quantas vezes. Não importa quantas vezes tenhamos de passar pela mesma prova, pela mesma situação, começar de novo. Sempre poderemos fazê-lo. E Deus não vai nos amar menos por causa disso. Então, não busquemos mais fora o que falta dentro. Vamos procurar nós mesmos sermos esse nosso melhor amigo, melhor amiga, pensando sempre em Deus, que nos criou para isso. E certamente, sendo caridosos com a gente mesmo, seremos não só mais caridosos, mas também mais úteis para toda a sociedade. Aos amigos, muita luz. Bom, primeiramente, obrigado, né? O tema é bem pertinente, que é uma chamada, né, para o amor próprio, amar a si próprio. E agora é o momento de vocês participarem. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação, o Rômulo está aqui para escutá-los. Ninguém quer falar nada? Vamos lá, João. Não é difícil praticar a caridade, porque às vezes a gente está prejudicando o indivíduo. Né? Em vez de beneficiar, está prejudicando. Então, acho que bom senso, né? Saber em que caminho se pisa. Né? Essa é a minha observação. Sr. Américo, obrigado pela observação do senhor. A caridade é tão difícil quanto qualquer outra coisa que o espírito tem que aprender. A gente ganha mesmo na experiência, né? Fazendo mais vezes, mas a gente vai ficar melhor em sermos caridosos. Tem um vídeo falando isso, o Sr. Américo, sobre isso daí. Eu não sei se vocês viram na internet. São dois rapazes que eles saem
fazendo caridade. E eles usam, realmente são para pessoas de rua, né? E aí eles levam sempre uma pizza, algo para comer, né? E entrega para aquela pessoa. Aí depois eles se desvestem e eles vão se fazer como se fosse alguém chegando para querer ajuda. É muito interessante, né? Não sei se vocês já viram. Aí eles fazem isso aí com 5 pessoas. 4, quando recebem, por exemplo, os restos, sei lá, 4 pedaços de pizza, eles chegam também e falam, pô, também com fome, estou com necessidade e tal. Aí os 4 primeiros negam. Né? Então eles querem só para eles. Eles falam para ele, vai trabalhar. Ele fala, poxa, mas eu estou igual a você, não consigo trabalho e tal, né? Até que chega o 5º, né? Que esse aí é um exemplo bonito, que toca justamente no que você falou, no amor. Né? Esse quinto homem que eles vão entregar, ele entrega uma pizza inteira, né? Para ele fala, você está com muita fome? Eles falam, estou. Ele fala, então a gente comprou pizza, sobrou, né, uma aqui, para vocês. Aí eles vão e voltam, aí um deles volta de novo, né, para sentar do lado daquele morador de rua, né? E aí ele fala para o cara, as coisas estão difíceis, né? O cara fala, tá difícil, mas como eu amo tanto, tenho tanto amor para dar, não sei o que lá, ele fala, parece que toda hora as pessoas me ajudam, né? E aí ele começa a conversar com esse rapaz, que é o ator, na verdade, né? Aí ele fala assim, aí o ator, esse rapaz que voltou, fala para ele, será que você pode me dar um pedaço? Ele, claro, eu ganhei, acabei de ganhar, estou aqui, né? E dá um maior pedaço para a própria pessoa que tinha dado a pizza para ele, né? E aí eles ficam conversando, ele não nega a conversa por irmão, conversa, fala do amor, fala que a situação está difícil, mas ele também vai conseguir melhorar e tal. Aí quando o ator vai embora, ele tira da carteira um baita, acho que são dólares, né? Mas é muito dinheiro, ele fala para o cara, isso aqui é para você melhorar a tua vida. Aí você vê o cara cair nas lágrimas, chorar tanto, aí é o exemplo mesmo, que foi por amor que ele conseguiu tudo aquilo. Quer dizer, enquanto os 4 primeiros também poderiam ter sido ajudados, né? Mas eles não são, porque eles negam. Eles negam repartir a comida que aquela própria pessoa deu para eles. Então é um exemplo bem bonito, né? De caridade. Mais alguém tem alguma colocação? Na internet não tem, né? Então, obrigado, Romulo. Agradeço. Então, diante de tudo que foi exposto, foi colocado, então vamos agora fazer a prática desse amor, através de doações que vão se transformar em vibrações. Então vamos juntos, unidos, vamos vibrar para todo irmão necessitado, aquele irmão que está passando por um problema físico, de saúde, para que ele receba de alguma maneira essa vibração e possa lhe trazer um conforto, um alívio e, se houver permissão, até a sua cura. E aqueles irmãos também que desrespeitaram as leis humanas e leis divinas, que eles consigam também refletir sobre seus atos e repensem para poder voltar ao convívio em nossa sociedade. Vamos vibrar intensamente pelos usuários de drogas, principalmente pela juventude desse país, que infelizmente se transformaram em usuários praticamente em todos os estados, quase todas as cidades do nosso país. Estamos com um número bem alarmante, então nós temos que vibrar mesmo para que esses jovens estendam sua mão e peçam ajuda. Porque sabemos o quanto é difícil largar esse vício uma vez que entrar. Não se trata de um caso de polícia, não se trata de um caso de ser vergonhice, é um caso realmente de saúde. É necessário tratamento. Então vamos vibrar intensamente para que esses irmãos procurem ajuda e consigam se recuperar. Vamos vibrar pelos dirigentes dos países desse planeta que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor,
para que haja entendimento e paz, para que nós possamos conviver em todas as partes desse planeta como verdadeiros irmãos. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana, vibrando para os seus trabalhadores, colaboradores e amigos que frequentam essa casa, para que também surjam nesse universo outras casas para a prática do bem e principalmente o desenvolvimento do Evangelho do Cristo, Evangelho do amor. Vamos vibrando para os nossos lares, locais de trabalho, e agora uma vibração especial para aquela pessoa a qual você também veio pedir uma ajuda, pedir uma colaboração, para que essa pessoa também se sinta agora abraçada, acarinhada, e que algo de bom e benéfico lhe toque, tanto no seu coração como em seu pensamento. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a saúde que temos, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esse trabalho, a oportunidade de estarmos aqui, nessa primeira parte no aprendizado e já na segunda parte na aplicação dos passes. Vamos agradecendo a Jesus, que está sempre no meio de nós, e por todos os seus ensinamentos deixados para nós. E vamos pedindo paz e harmonia para transcorrermos essa semana. Eu agradeço a vocês que estão aqui presentes, e agradeço também aos amigos da internet, desejando a eles uma boa semana e até a próxima quinta. Que assim seja, se Deus quiser. Graças a Deus. E aos presentes, nós vamos agora nos preparar para os passes, e logo nós começaremos a chamar os primeiros passes magnéticos, depois o espiritual. Obrigado.